Relato enviado anonimamente para um podcast de histórias reais em março de 2022. O autor pediu sigilo total. Estudei minha vida toda numa escola estadual no interior de Goiás, numa cidadezinha que não aparece nem em mapa rodoviário. A escola era antiga, dessas fundadas ainda nos anos 50, com prédio de tijolo grosso, janelas de ferro e um cheiro estranho de papel úmido. Todo mundo da cidade passava por lá em algum momento da vida, mas quase ninguém falava muito da escola em si. Era como se todo mundo evitasse comentar certas partes, principalmente o corredor velho onde ficavam as turmas do 8º e 9º ano. Eu entrei na 8B no ano de 2011. E foi aí que vivi a coisa mais bizarra da minha vida. No começo do ano, teve um problema com os quadros de lousa, a diretora mandou instalar um novo na nossa sala. Um daqueles modernos, que não eram de giz, mas de pincel. Quando o colocaram, percebi que o antigo quadro ainda estava atrás do novo, como se tivessem só encaixado o novo por cima do velho. Dava para ver as bordas enferrujadas atrás. E logo nas primeiras semanas, começou a acontecer algo que ninguém explicava direito. A lousa nova começava o dia com frases escritas, mas com letra de giz. Frases soltas, estranhas. Tipo: ainda estou aqui. A janela continua aberta. Vocês esqueceram o nome dela. Os professores achavam que era alguma brincadeira. Alguns ameaçaram suspender os alunos. Mas ninguém nunca foi pego fazendo isso. E aí um dia a dona Sônia, professora de português, que já dava aula ali há mais de 30 anos, interrompeu a aula no meio. Ficou olhando pro quadro, branca. Largou o caderno, virou para a turma e disse: essa letra é da Camila. O nome causou um arrepio coletivo. Alguns alunos mais velhos se entreolharam. Eu não fazia ideia de quem era. Depois soube. Camila era uma aluna da 8B em 1998. Tinha morrido ali dentro da escola. A história oficial era que ela teve um ataque epilético, bateu a cabeça e morreu no local. Mas os boatos que corriam diziam outra coisa, que ela sofria bullying pesado, e que os colegas trancaram ela dentro da sala como brincadeira, deixando-a sozinha. Ninguém nunca confirmou. Mas também, ninguém desmentia. Na semana seguinte, os bilhetes no quadro mudaram de tom. Eu pedi ajuda. Eles riram. Vocês vão lembrar. Começou a dar medo de olhar para a lousa. Alguns alunos passaram a colar papel na frente. Outros simplesmente evitavam encarar. Até que numa sexta-feira, no fim da aula, ficamos apenas eu, uma amiga, Rafaela, e o professor de matemática na sala. Estávamos esperando a chuva passar. A sala ficou meio escura, com o som da água lá fora. E foi aí que o professor, o mais cético e debochado de todos, decidiu tirar o quadro novo da parede, dizendo que já estava cansado dessa palhaçada. Quando ele afastou a lousa moderna e revelou o quadro antigo de giz, o que vimos atrás ficou gravado em mim até hoje. O quadro velho estava inteiro rabiscado com giz branco, não frases, mas palavras repetidas até ocupar todo o espaço. Ninguém me ouviu. A mesma frase, dezenas de vezes. Escrita com uma letra pequena, ansiosa, que mudava de força como se tivesse sido escrita com raiva e desespero. Na parte de baixo, quase na borda, tinha uma data escrita. 4 de abril de 1998. A data da morte da Camila. O professor, que ria, parou de falar. Ficou olhando por alguns segundos. E aí, sem dizer nada, largou o quadro de volta na parede e foi embora. No dia seguinte, ele pediu afastamento. Nunca mais voltou. Ninguém tocou mais no assunto. A lousa moderna continuou ali até o fim do ano. Mas, estranhamente, nunca mais apareceu uma frase. Como se, depois de ter sido lida, algo tivesse finalmente se acalmado. Hoje, toda vez que passo pela frente da escola, olho pro bloco da 8B. Tá lá, do mesmo jeito. Mas juro que às vezes, quando o sol reflete no vidro da janela, parece ter alguém em pé lá dentro. E sempre fico com a impressão de que ela ainda espera alguém dizer o nome dela em voz alta. Transcrição de uma carta deixada numa casa abandonada em Santarém, Pará, em 2003. Escrita à mão, sem assinatura, encontrada junto a recortes de jornal e fotografias antigas. Se alguém estiver lendo isso, me desculpe. Não sei mais se escrevo para ser entendido ou só para que alguém saiba o que fiz. Ou o que vi. Já não tenho certeza do que é lembrança e do que é delírio. Eu era criança em 1985, no bairro de Santíssimo, margem do Tapajós. Meu avô era dono de uma pequena olaria, e atrás dela tinha um poço natural,
desses formados por infiltrações antigas e nascentes subterrâneas. A água era escura e fria, mesmo no calor do Pará. Os adultos diziam para não chegar perto. Mas como toda criança, a gente chegava. Uma vez, quando eu tinha uns 10 anos, me juntei com 2 amigos, Raul e Ernesto, e fomos lá brincar. A gente jogava pedras para ver quem conseguia ouvir o ploc da água mais alto. Mas naquele dia, algo estranho aconteceu. Raul se abaixou para ver dentro do poço e ficou parado, imóvel. Quando a gente chamou, ele respondeu: "Tem uma mulher lá embaixo." Ernesto e eu rimos. Dissemos que era besteira. Mas Raul jurava que ela estava olhando para ele, com os olhos abertos e o cabelo flutuando. Ela sorriu para mim, ele disse: "Ela quer subir." A gente correu. Chamamos o avô, que só nos deu uma surra e falou para nunca mais tocar no nome dela. Nunca entendi. Mas Raul mudou. Parou de brincar. Dormia pouco. Dizia que sonhava com a mulher do poço todas as noites. Que ela cantava debaixo da água. Uma canção estranha, lenta, que só fazia sentido quando ele dormia. Dizia que ela gostava dele. Um mês depois, Raul desapareceu. Disseram que ele tinha se perdido no mato, mas nós sabíamos. A gente sabia. Naquela noite, Ernesto e eu fomos até o poço. Estava mais escuro que nunca. Nenhum sapo, nenhum grilo. O silêncio parecia vivo. O poço tinha marcas nas bordas. Como se alguém tivesse subido por ali. Havia gotas espalhadas no chão. E uma pegada descalça, pequena, como de mulher. A mulher do poço saiu naquela noite. Ernesto nunca mais falou no assunto. Virou evangélico, casou cedo, se mudou para longe. Eu tentei esquecer. Mas nunca consegui. Porque em todas as casas que morei, houve noites em que escutei o som dela. Não era música. Era algo entre vento e voz, como se alguém cantasse debaixo d'água, mesmo sem haver água por perto. Às vezes, sonhava com ela. Molhada, os cabelos grudados no rosto, os olhos brancos me encarando. Uma vez, acordei com o lençol úmido e cheirando a lodo. Achei que fosse loucura. Mas o tempo passou, e cada ano que eu não voltava àquele lugar, a voz ficava mais alta. Mais próxima. Semana passada, fui até a olaria velha. Tudo em ruínas. Mas o poço ainda estava lá. Intacto. Olhei dentro. A água parecia me reconhecer. E, por um instante, vi o reflexo dela ali. Os olhos, o sorriso. Ela nunca saiu. Apenas esperou. Hoje é minha vez de descer. Não por medo. Mas porque ela me chama há anos, e ignorar isso seria como ignorar meu próprio nome. Se alguém ler isso, não tampe o poço. Ela não gosta de ser esquecida. Relato enviado anonimamente em 2007 a um blog antigo sobre causos e memórias do interior. O autor dizia ter 61 anos na época. Eu cresci em Itapeva, no interior de São Paulo. Nos anos 70, meu pai era vaqueiro numa fazenda enorme, que ia até onde a vista alcançava. Eu e meus irmãos ajudávamos com tudo, desde tratar os bichos até cuidar da cerca de arame farpado que separava a área principal da parte que ninguém usava mais. Essa parte isolada era chamada de o Cercado Velho. Uns 6 hectares de mato fechado e árvores tortas, sempre meio úmido e com aquele cheiro de mofo e terra. Ninguém entrava ali. Nem para cortar madeira, nem para caçar. Meu pai dizia que era terra cansada. Mas a verdade é que tinha outra coisa ali. Eu soube disso numa noite que nunca mais saiu da minha cabeça. Foi no verão de 1976. Estava com 13 anos. Meu irmão mais velho, Gerson, tinha 17. Nessa noite, os bois estouraram a cerca perto do brejo. Meu pai mandou a gente ir lá, com lanternas e alicate, para dar uma olhada e improvisar até o dia seguinte. O caminho passava pelo fim do Cercado Velho. No meio da caminhada, escutamos um barulho vindo de dentro do mato. Parecia uma voz humana, falando baixo, como se estivesse rezando ou cantando. Mas a melodia era esquisita, com sílabas que não faziam sentido, arrastadas. Não dava para entender. Meu irmão me mandou calar a boca e apagou a lanterna. A gente ficou ali, agachado, ouvindo. A voz parou. No lugar dela, ouvimos o som de passos, lentos, firmes, indo e voltando, como se alguém estivesse andando em círculo ali dentro. A coisa ficou mais tensa quando a gente ouviu o som bater na cerca, bem perto de onde estávamos. E aí veio o pior. Quando acendemos a lanterna, tinha uma marca de mão no arame. Só que os dedos eram longos demais, e a palma parecia deformada. Como se tivesse mais do que 5 dedos.
Meu irmão disse: corre. A gente correu, sem olhar para trás. Mas naquela noite, algo me olhou. No quarto, na hora de dormir, eu senti uma presença na janela. Lembro como se fosse agora, a cortina se mexendo devagar, mesmo sem vento. E uma sombra alta demais projetada na parede, com um formato que não era de gente. Não contei para ninguém naquela época. Anos depois, quando meu pai ficou doente, tive coragem de perguntar: pai, o que tem no cercado velho? Ele não respondeu de imediato. Só ficou olhando pela janela, com um jeito meio abatido. Depois, disse baixo: teve gente que morou ali. Antes da cerca. Sumiram. Alguns dizem que voltaram, diferentes. Fiquei gelado. O cercado foi derrubado em 1994, quando outro fazendeiro comprou a terra. Dizem que ele tentou limpar o mato e abrir um tanque de peixe. Durou pouco. As máquinas estragavam sem motivo. Os trabalhadores diziam que ouviam alguém chamando os nomes deles, mesmo quando estavam sozinhos. Um deles teve um surto. Disse que sonhou com um homem de pele lisa e sem olhos, que falava cantando e pedia para levar um deles no lugar dele. Depois disso, ninguém mais quis trabalhar ali. Hoje o lugar está abandonado, tomado de novo pelo mato. Mas toda vez que volto para Itapeva, passo por ali e não consigo deixar de pensar. Ele ainda anda em círculos. Esperando. Rezando. Escolhendo. Enviado em 2019 a um fórum brasileiro de relatos verídicos. O autor nunca mais respondeu aos comentários após publicar o texto. Morei por 2 anos numa edícula no fundo da casa da minha tia, no interior de Minas. Era uma construção simples, um quarto, uma cozinha, banheiro. A entrada era por um corredor lateral, e eu gostava da ideia de ter meu canto, mesmo que colado na casa dela. Me mudei para lá depois de um divórcio complicado. Queria silêncio, afastamento. E ali era perfeito. Os fundos davam para um pequeno matagal, onde mal se ouvia barulho de carro. Só cigarras e vento. A primeira coisa estranha aconteceu no 2º mês. Acordei de madrugada com um som vindo da cozinha. Passos, ou melhor, o som de pés descalços arrastando no chão. Quando levantei para ver, luz apagada, janela trancada, porta também. Não tinha ninguém. Mas o chão de cimento queimado estava com 2 marcas paralelas, como se alguém tivesse passado os pés sujos de terra por ali. Achei que fosse paranoia ou até um sonho lúcido, sei lá. Limpei, dormi de novo. Na semana seguinte, voltei do trabalho e achei uma xícara sobre a pia, cheia de um líquido escuro. Eu não lembrava de ter deixado ali. O cheiro era forte, amargo, como um café velho misturado com alguma coisa podre. Joguei fora, achando que minha tia poderia ter deixado, mas ela jurou que não pisa ali desde que me mudei. A coisa piorou quando comecei a ouvir sussurros à noite. Sempre por volta das 2h30. Era um som abafado, como se alguém estivesse falando baixo demais para ser entendido, mas perto o suficiente para me deixar inquieto. Vinha do banheiro. E toda vez que eu abria a porta, o som parava. Fiz o que qualquer um faria. Comecei a dormir com fone de ouvido, luz acesa, Bíblia na cabeceira. Mas aí as coisas começaram a se manifestar fisicamente. Um dia, acordei com a porta do banheiro trancada por dentro. Bati, arrombei, e, por um segundo, juro que vi alguém de costas, encolhido no canto, antes de piscar e não ver mais nada. Só o vapor do espelho, mesmo sem o chuveiro ter sido usado. Pensei em mudar. Falei com minha tia, que só me disse: seu tio não queria que alugasse ali. Ele dizia que a casinha guardava coisa de antes. Quando perguntei coisa de antes, ela desconversou. Mas aquilo ficou na minha cabeça. Na mesma semana, peguei um fim de tarde com tempo fechado e resolvi arrumar umas caixas antigas deixadas ali quando me mudei. Empurrei o armário velho do quarto e descobri um alçapão no chão, coberto por tábuas mal pregadas. A tampa era leve. Debaixo dela, um buraco raso, como uma cisterna seca ou um depósito de entulho. E dentro, havia fotos. Fotos velhas, desbotadas, polaroides. Gente que eu não conhecia. Todas mal iluminadas, tiradas dentro da mesma edícula, reconheci pela pintura descascada e a pia de cimento. As pessoas pareciam desconfortáveis. Alguns com o olho fechado, outros tremendo. Mas o que me congelou foi a última foto, eu, dormindo. Na minha cama. De lado, como eu durmo até hoje. A foto era recente. Muito recente. Não lembro como fechei tudo, nem como voltei para casa da minha tia. Só sei que passei a noite lá e, no dia seguinte,
Mudei minhas coisas em silêncio, sem explicar nada. Nunca mais voltei na edícula. Um ano depois, minha tia me mandou mensagem. Disse que o novo inquilino se mudou. Durou 2 semanas. Saiu sem avisar, deixando tudo, até o celular. Na parede do quarto, escreveram com carvão: ela mora embaixo.